Boa tarde, pessoal. Agora são 14h01. Vocês me escutam bem? Tudo sim. Boa tarde, escuto. Perfeito. Marcelo, você está presente? Sim, Dimar, você me ouve, me vê? Perfeito, Marcelo. Podemos iniciar. Sim, eu estou conduzindo a reunião do celular, porque eu estou com outra reunião aqui no computador aberta. Bom, boa tarde, conselheiros, conselheiras. Hoje, dia 9 do mês de dezembro do ano de 2025, eu declaro aberta a reunião em segunda chamada, reunião extraordinária do Comas São Paulo, né? Conselho Municipal de Assistência Social. Dimar, eu vou passar a palavra para você, verificar os presentes, por favor. Perfeito, Marcelo. Então, iniciando a nossa chamada pela sociedade civil, Boa tarde. Tá me ouvindo agora, Dimar? Opa, Walter, agora estou ouvindo. Quer Você assumir fez a chamada? a... Posso, você fez a leitura, né? Não, a gente ainda está começando, Walter. Então, eu vou fazer a leitura do protocolo, então. Perfeito. Começar a reunião, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Seguindo com as orientações gerais, o seguinte protocolo de orientações tem como objetivo garantir a participação de todos nas reuniões plenárias de forma organizada, respeitosa e produtiva. Primeiramente, reforçamos que a condução da reunião e da ordem dos trabalhos é de responsabilidade do presidente, nos termos do artigo 61 do Regimento Interno do Comas. De acordo com a Resolução Comas número 48 de 2003, durante as plenárias é reservada a manifestação aos conselheiros de direito, a fim de cumprirem com suas funções avaliativas e deliberativas. Enquanto aos participantes da coletividade, definidos como ouvintes, é reservado o direito de manifestação apenas ao final das reuniões plenárias, salvo decisão contrária da mesa conforme o assunto em pauta. O tempo de fala dos ouvintes será definido pela presidência da mesa, assim seguindo o padrão consensuado de uma fala única a cada item de pauta em 1 minuto e 30 segundos, com direito a uma única tréplica de 30 segundos. Ao início de toda fala, os ouvintes devem falar seu nome e representatividade para que sejam identificados pela mesa. Feita a leitura das orientações. Alô, Walter, terminou Oi, de Marcelo. ler? Tô te vendo, tô te ouvindo. Tá ótimo. Então, muito obrigado pelas considerações. Vamos fazer a chamada, então, por favor? Perfeito. Então, começando pelos conselheiros da sociedade civil, Joanildes de Souza Neres, Ana Paula Moreira Ruiz, Olá a todos, estou presente, boa tarde. Natasha Grace Vieira Rodrigues, Boa tarde a todos, presente. Alô? Oi. Oi, eu registrei aqui Natasha, mais alguém? Bom, vou continuar então. Jéssica Salles dos Santos, Boa tarde a todos, presente. Maria Tuane Duran Lasso, Clotilde Benedict de Souza, Boa tarde, presente. Janete Cardoso Brito, Ana Paula Pardini Vazoler, Olá, boa tarde, presente. Marcos Rogério Vasconcelos Caetano, Geraldo André Aparecido Silva, Marcos Muniz, Diocene de Oliveira Francisco, Boa tarde, Diocene, presente.
Marcelo Panico, Marcelo Panico, presente. Boa tarde. Adriana Gonçalves Vieira da Silva, Boa tarde, Adriana, presente. Regiane Cardoso de Oliveira Sachihara, Raquel Vanzoff Katz, Érica Bueno da Silva, Cláudia Santana da Cruz. Passando agora para o Poder Público, Silmar Andrione Vettorello Ramires, Presente. Isabela Calil Quintino, Boa tarde, pessoal. Estou presente. Bruna Carolina Monteiro dos Santos, Boa tarde, presente. Lorena Conceição dos Santos, Beatriz Fernandes Santos, Adriana Maria Sabag Neuber, Boa tarde, Adriana, presente. Jefferson Lima Silva, Rosana Chaves Azevedo, Fábio Henrique Sales, Maria das Graças Silva Garcia, Sheila de Souza Santana, Presente. Carolina Custódio Pereira dos Santos, a Gláucia Cristina Silva Branca certificada, Thaís Grupo de Oliveira, Patrícia Goretti Gonella, Amanda de Souza Faria, Luciana de Souza Braga e Maria Isabel de Oliveira Capinã. Feita aqui a chamada, Marcelo. Sim, muito obrigado, Walter. Vou pedir para os convidados colocarem seu nome e sua representação no chat da reunião, assim a gente coloca na ata, tá? Walter, eu vou devolver a palavra para você, que eu acredito agora é para fazer a composição da mesa de deliberação, né? Que é a mesa de votação aqui da reunião de hoje. Pode prosseguir, por favor. Então ficou a seguinte composição. Pela sociedade civil, Ana Paula Moreira Ruiz, Natasha Grace Vieira Rodrigues, Jéssica Sales dos Santos, Ana Paula Pardini Vazoler, Diocene de Oliveira Francisco, Marcelo Panico e Adriana Gonçalves Vieira da Silva. Pelo Poder Público, Silmar Andrione Vettorello Ramires, Isabela Calil Quintino, Bruna Carolina Monteiro dos Santos, Adriana Maria Sabag Neuber e Sheila de Souza Santana. Pela Secretaria Executiva estão Dimar Bergamo Júnior, eu, Walter Luiz Júnior, Tamires Menezes Sobral, Max Nicola Gonçalves Lúcio e Renata Rodrigues Evangelista. Foi feita a composição, Marcelo. Sim, muito obrigado. Vou pedir aqui para os conselheiros, também a mesa diretora, me ajudarem aí. Está tudo correto? Podemos considerar que sim. Não havendo manifestação, então a mesa de composição para a votação desta reunião está composta. Queria cumprimentar e agradecer o apoio da Secretaria Executiva do Comas e também aos técnicos deste conselho. Walter, eu volto a palavra para você. Deve estar projetado a ordem do dia, correto? Sim, agora o próximo item é a leitura e aprovação da pauta. Perfeito. Lembrando aos senhores e senhoras que a pauta ela foi convocada junto com
desculpa, foi enviada junto com a convocação de forma tempestiva em cumprimento ao regimento interno deste Conselho, junto com materiais que vão ser matéria de apresentação aqui. Então, em reuniões extraordinárias não há possibilidade de inclusão de pautas, ok? Podemos aprovar a pauta? Alguém quer se abster? Votar contrário? Entendo que não há manifestações, então a pauta está aprovada. Passo então, Walter, para a leitura do primeiro item, por favor. Certo. O primeiro item é o relato da Comissão de Finanças e Orçamento, a CFO, em conjunto com a Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos, a CPP, reunião conjunta de ontem, 8 de dezembro. Querem que eu faça? Vou compartilhar aqui o relato. Já está aparecendo. Na reunião de ontem, então, foi apresentado o plano para adesão ao cofinanciamento federal das ações estratégicas do PET, a EPET. O termo de aceite é um compromisso que formaliza as responsabilidades e compromissos dos entes federativos, estados, Distrito Federal e município, que aderem ao cofinanciamento federal para a execução da AFPET no âmbito do Sistema Único Nacional de Assistência Social, SUAS. Sua adesão sua identificação principal é o termo de aceite do cofinanciamento federal das AEPETs, com o subtítulo subtítulo de adesão dos entes ao cofinanciamento federal das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, no âmbito do SUAS. O objetivo deste termo é fortalecer a articulação intersetorial, a efetividade das ações de enfrentamento do trabalho infantil. É tratado no 660/24 de 2025. Bom, houve uma discussão, a conselheira Diocene pontuou sobre os prazos exíguos, a impossibilidade de uma leitura mais detalhada, né, e entende que ao Conselho resta mais o acompanhamento das ações, né, que vão ser desenvolvidas. A Daniela iniciou, a técnica de SMARTS, né, iniciou a apresentação apontando os dados do Censo de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, na cidade de São Paulo, e o trabalho infantil na cidade de São Paulo, as campanhas sobre o PET em 2024, ações de monitoramento que foram executadas, campanhas de informação e mobilização, implementação das orientações técnicas, monitoramento do programa Cidade Acolhedora e orçamento proposto para o ciclo. Informa que a verba de âmbito federal é incipiente, será destinada para ações estratégicas no âmbito municipal. Lembra que não há alterações significativas no plano em relação ao aprovado em 2023 pelo COMAS, através da resolução 1967/2023 do COMAS de 28 de março de 2023. Diocene entende que as metas inseridas no plano exigem atenção com o financiamento e questiona o plano para a efetivação da redução do trabalho infantil, não somente gastos com propagandas. O técnico Max Nicola lembra que para o preenchimento da plataforma do governo federal, é feito em 2 momentos, a parte dos gestores MADs e a parte do conselho, quando são inseridos o número de resolução e a data da plenária, e a ata da plenária. A comissão, então, encaminha a matéria como proposta de aprovação para a plenária de 9/12/2025, quando o SMADS fará nova apresentação. Obrigado, coordenadora Bruna. Marcelo, voltando aqui. Estou com os dados móveis participando de forma virtual pelo celular. Dia 8/12. Tem alguém inscrito, Walter? Temos a ex-conselheira Solange.
Ok, então, conselheiros, não há inscrições. Ouvinte, ex-conselheira Solange, qual a sua fala, conselheira, por favor? Boa tarde a todos e todas. Solange falando. Primeiramente, mulheres vivas, né? Dado aí as questões acontecendo aqui, principalmente em São Paulo. Na verdade, era só um apontamento referente, né? Está sendo aí trazido para aprovação para recebimento desse recurso, desse plano. Eu só queria saber se teve apresentação da secretaria anteriormente sobre o plano anterior, das execuções que foram feitas do plano aprovado por este conselho. É esse o meu questionamento, presidente. Obrigado. Alguém pode responder? Não foi apresentado do plano anterior, por isso que na apresentação de ontem nós informamos de que o plano praticamente é o mesmo, a gente só tirou o que foi concluído no ano de 2024 e 2025, que é as instruções normativas, né, as normas técnicas do SES, enfim, mas a gente pode apresentar em outro momento para fazer o balanço aí do que foi executado ou não. Obrigado, eu não sei quem falou, mas obrigado pelos esclarecimentos. Vejam, hoje o assunto aqui é a adesão ao cofinanciamento, tá? Federal das ações estratégicas do PET. Eu acredito que esse conselho faz um movimento de forma tempestiva para cumprimento do prazo na reunião de hoje. Vai ter que fazer um monitoramento posterior do plano, que deve ser anexado à resolução, ok? É o meu esclarecimento. Temos mais inscritos? Walter? No chat aqui, o Matheus Sucar, ele é um convidado representante do DIEESE, ele solicita inscrição para falar. Sim, muito obrigado pela sua inscrição. Sim, senhor Matheus, pode falar em até 1 minuto e meio. Qual a sua dúvida sobre o relato mencionado aqui? Não se trata sobre o relato, então por isso eu peço deferimento apenas a título, doutor Marcelo Panico, boa tarde, ilustríssimos conselheiros do Comas, apenas a título de obtenção de informação de como poderemos agendar despacho para tratarmos do processo do DIEESE. Eu venho tentando obter essa informação por e-mail nos últimos dias, mas infelizmente eu não consegui. Então eu tomei a ousadia de adentrar aqui na reunião apenas para tomar essa informação. Desde já, obrigado pelo deferimento da palavra e ótima tarde para os senhores e para as senhoras. Sim, senhor Matheus, obrigado aí pelo seu esclarecimento. Bom, eu vou pedir aqui para a Secretaria Executiva, não sei se o senhor tem acesso ao chat, para novamente te passar o e-mail institucional do Comas e também o telefone, que a sua solicitação será analisada e avaliada por este conselho, ok? Mas, com certeza, faça essa formalização, por favor. Há mais conselheiros inscritos para este item de pauta? Sem inscrições, Marcelo. Ótimo. Então, posso entender que não há mais dúvidas. Vamos para o regime de votação, no sentido da aprovação do relato, tá? Da CPP mais CFO do dia 8/12. Conselheiros, agora, nesse momento, em regime de votação, pela aprovação do relato, por gentileza, permaneçam como estão. Muito obrigado. Alguém quer votar contrário? Não há manifestação. Abstenções? Alguém? Também não. Então, o relato está aprovado. Nesse sentido, Walter, passando para a ordem do dia, a gente vai ter agora a apresentação da senhora Daniela, é isso? Ela está presente? Então, sim, acabei de falar com você. Ah, E eu me que perdoe, respondi. Daniela. Imagina. Me perdoe, eu
reconhecer a sua voz. A senhora sabe que eu não sou cego, não enxergo quem está escrito aí. E aí, para me complicar, ainda estou no celular aqui, mas... Não, é que eu não falei meu nome também, né? Por isso que você não então, sabia tá bom. fazer. Bom, senhora Daniela, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui no Coma São Paulo. Como estivemos ontem juntos na reunião da CPP e CEFO, eu vou passar a palavra para ti, para explicar aí o plano, também o motivo da gente estar hoje presente aqui na reunião, né, que é o cofinanciamento aí, a gente cumprir de forma sistêmica, né, a etapa aqui do Conselho, né, se caso aprovado a resolução, para que esse recurso federal chegue para essa política pública aqui da cidade. Então, passo a palavra, super bem-vinda e vamos em frente. Obrigada, Marcelo. Bom, meu nome é Daniela, eu sou analista em assistência e desenvolvimento social da Proteção Especial, acompanho a CEMET e a CEMESCA, são duas comissões que estão sob a governança da nossa secretaria. Atualmente coordeno ambas as comissões. Eu venho trazer o plano de ação estratégica do PET, do Programa de Reeducação do Trabalho Infantil do município. Esse plano de ações estratégicas, ele é utilizado também na adesão do cofinanciamento do Programa PET, das ações estratégicas do PET, no âmbito federal, e nós temos um prazo que cessa hoje para fazer essa adesão desse cofinanciamento. A adesão é feita através do gabinete da secretária ou de responsável pela pasta, mas exige que o plano de ação estratégica do município esteja pactuado no âmbito das nossas comissões, da Comissão Municipal de Assistência Social. Tá? Então, por isso que a gente trouxe para aprovação aqui, né, no âmbito do COMAS. Eu vou apresentar para vocês, eu vou compartilhar aqui alguns slides, vou tentar ser o mais breve possível, tá? E se houver alguma dúvida, aí eu não sei como funciona, algum questionamento, eu só peço que eu tenha um pouco de dificuldade em responder muitas perguntas ao mesmo tempo. Então, que eu não sei como vocês fazem, mas que façam uma pergunta e eu faça a resposta, senão eu fico um tanto quanto confusa, tá bom? Sim, senhora Daniela, então vamos aqui submeter à plenária. Normalmente, a gente deixa o nosso convidado, né, explanar todas as suas considerações, né, as suas apresentações, e ao final a gente abre para perguntas, ok? Porque no decorrer da sua explicação pode ser que sanem as dúvidas mais para frente. Perfeito, pode ser. Plenária, podemos combinar esta metodologia. Então, a senhora Daniela vai começar a apresentação, ela vai finalizar a apresentação. Ao final, caso alguém tenha alguma dúvida, anote aí, a gente vai abrir para inscrições de dúvidas, perguntas, e aí a gente coloca na sequência para esclarecimentos. Pode ser, conselheiros? Estou entendendo que sim, senhora Daniela, então vamos dessa forma, ok? Por favor, suas explanações até o final e depois a gente abre para dúvidas. Daniela, acho que tem alguém falando atrás de você, o áudio está vazando bastante, tá? É que aqui é baia, fica difícil a gente conseguir não ter. Esse coisa, mas eu vou pedir para o pessoal aqui dar uma ajudada para diminuir um pouco o volume, mas é que é bem difícil mesmo. Em baia fica difícil a gente conter o barulho. Mas vamos lá. Plano de ação estratégicas do PET para 2020, para a execução de 2026, a gente teria que apresentar. Nós temos um limite para adesão do AEPET que cessa hoje.
A gente até consegue atender. E aí nós trouxemos ontem também um pouco de números, né? Esses números são de 2022, que foi o censo executado com metodologia sugerida por COVES, pelo nosso observatório. Então, foram 3.759 crianças e adolescentes identificados pelo censo. E aí a gente tem uma divisão de crianças que fazem a pernoite nas ruas, que dormem na rua, e aqueles que têm uma trajetória de rua, né? Então, por exemplo, eles passam um dia percorrendo a rua, estando em situação de rua, e alguns em trabalho infantil, enfim, e outros que acabam pernoitando. Então, nós temos um índice de 10,7% de que pernoitam nessas ruas e um índice de 16,2% acolhidos que com trajetória de rua, né, que já está numa trajetória de rua, e outras trajetórias de riscos na rua. E aí a gente pode pensar em várias situações, como trabalhos lícitos, trabalhos ilícitos, enfim, todas as questões que envolvem crianças e adolescentes que fazem esse percurso. 2.036 pessoas em situação de crianças e adolescentes, desculpa, em situação de trabalho infantil. E aí a gente fala que é 54,1% do total de crianças identificadas no censo, 54% estão em situação de trabalho infantil, 64,3% entre os não acolhidos. Então, são crianças que permanecem em situação de rua durante o dia, mas não necessariamente estão acolhidos em uma instituição, em um acolhimento institucional ou retornam para a sua moradia. Tá bom? As principais fontes de dados que nós utilizamos foi o censo e os registros de abordagem realizados no CIS-RUA, né? Que é o sistema utilizado pelo CES, em todas as suas modalidades, né? Limitações. A gente tem algumas limitações com esse número, porque esse número não contempla situações de trabalho infantil doméstico, os que estão em espaços privados ou espaços privados de acesso público, por exemplo, shoppings, supermercados, rodoviárias, aeroportos, metrô, terminais, etc. A gente também tem uma questão que a gente tende a subestimar o trabalho infantil em atividades ilícitas, não reconhecendo que eles estão em situação de um trabalho infantil. Então, nós temos o tráfico, enfim, tem várias outras situações, roubos, que acaba a gente não colocando essas crianças como em uma situação de trabalho infantil. Aí, o censo também trouxe um perfil das crianças, né, em relação à faixa etária e sexo. Então, a gente tem uma predominância, uma incidência maior de adolescentes de 12 a 17 anos do sexo masculino em situação de trabalho infantil. E aí a gente tem um perfil de quais situações são essas, né? De raça e cor. A gente tem uma predominância também importante, majoritariamente, de crianças pretas e pardas em situação de trabalho infantil. E também temos um perfil também de incidência de acordo com territórios. A gente sabe que a gente tem uma incidência maior de situação de trabalho infantil na região central, né? E em locais que tem maior... tem um comércio um pouco maior, por exemplo, Santana, Lapa, enfim, Tatuapé, a gente sabe que aí tem um comércio mais ativo, então a gente tem uma incidência maior. Mas os primeiros, no ranking, os primeiros são a região central. A gente sabe que muitas crianças saem das regiões, das franjas de São Paulo, principalmente, e vão para a região central, no sentido, e acabam estando em situação de trabalho também, em situação de trabalho infantil.
Também temos aí ele vem falando um pouco de incidência de tipos de trabalho infantil, vamos dizer assim. E aí a gente tem a venda de produtos como maior incidência, né? E aí a gente vai caindo para outros tipos de atividade que têm geradoras de renda mais consideradas mais graves, mas com menor incidência. Mas ainda assim há uma incidência, né? O que a gente fala que são as mais graves, né? São exploração sexual, aqui ele coloca o malabares, enfim, porque às vezes faz malabares com fogo, algumas coisas, alguns tipos de trabalho infantil que são mais gravosos. E aí a gente também tem a mendicância aí como um índice também em segundo lugar em incidência. Ele delimita mais o tempo de atendimento. Então, você vai ver lá que eles falam que para 2026, a gente tem como algumas prioridades ofertar alternativas viáveis ao trabalho infantil, e aí ofertar alternativas não com o trabalho infantil, mas outras formas de aumentar a renda desses grupos familiares, e que não envolvam, que essas crianças não estejam ao risco do trabalho infantil. E retomar a prática de acompanhamento dos casos. Então, a gente reconhecer aquela criança, a gente fazer a referência e contra-referência para os territórios de moradia, a gente conhecer, fazer a vinculação dessas crianças pelo nome, a gente conhecer essas crianças, né, pelo nome. Então, essa prática de acompanhamento a gente precisa retomar como um processo e entender que apresentar uma linha de cuidado para essas crianças. Então, ela vai responder, não tem orientação. O plano ele é dividido em eixos, e desses eixos a gente tem o primeiro eixo de informação e mobilização. Aí a gente vem pontuando os eventos, as datas que são referência, né, para ações de enfrentamento e prevenção ao trabalho infantil. Então, a gente tem aí o carnaval, que a gente já tem uma reunião já para a gente começar a planejar, agora no dia 17, a gente tem a campanha também do trabalho infantil em eventos de grande proporção, como a virada cultural, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é o mês de junho, a campanha de enfrentamento ao trabalho infantil na Parada, que é um grande evento também realizado aqui no município, e aí a gente vai à Semana da Criança, e os finados, a Semana dos Finados, que também tem uma grande incidência de crianças na venda de flores e itens religiosos, né? E aí, já em dezembro, novamente, a gente sempre faz o início do planejamento para a campanha de carnaval do próximo ano de 2027. Então, esse ano, em 2025, a gente já está, no final do ano, a gente já está iniciando o planejamento para o carnaval de 2026. Então, ainda no eixo 1, a gente também tem o que a gente pretende, na verdade, que já veio de 2023 essa ação, é implementar uma campanha permanente de enfrentamento ao trabalho infantil, que seja divulgada de forma contínua para a população, de forma geral, né? E de forma sistemática. De tempos em tempos, a gente tem essa campanha aí para fomentar a prevenção e a erradicação do trabalho.
nós já temos esse canal, o canal do 156, ele já está acontecendo, e que a gente pode fazer as denúncias em relação às situações de trabalho infantil. A gente precisa fazer um monitoramento de como está funcionando esse canal de notificação e fazer a atualização do canal para melhor... para que a gente consiga ter um dado mais consistente. A gente também tem o eixo 2, que é o eixo de identificação das situações de trabalho infantil. A gente precisa fomentar aí com o COVES, que é a nossa coordenação de vigilância socioassistencial, uma metodologia do censo para o censo, para o próximo censo. A gente precisa pensar aí na periodicidade, né, de realização do censo, e também fazer essa pactuação dessa metodologia junto à CEMET, que é a Comissão Municipal de Educação do Trabalho Infantil. Tá bom? Ainda no eixo 2, de identificação, a gente atualizar a carta de serviços da Central 156, referente à notificação das situações de trabalho infantil. E aí, no eixo 3, o eixo de proteção, a gente tem a capacitação, principalmente, das orientações técnicas do PET, que ela foi publicada em 2023, e ainda necessita, a gente necessita fazer a capacitação junto ao CEAS, primeiramente, que é o Serviço de Abordagem, de implementação das orientações do caderno, e articulação com a rede, com a rede socioassistencial e os demais conselhos tutelares sobre o caderno de orientações do PET no município. A Proteção Especial, já pelo segundo mês, já está encontrando, né, a Comissão Permanente de Conselhos Tutelares, e a gente está, né, primeiro trabalhando, vamos trabalhar diversos temas, e eu acredito que essa abertura, já demos o pontapé inicial para essa abertura junto ao comitê, à Comissão Permanente. Ainda no eixo de proteção, a gente tem a capacitação da rede socioassistencial do PET, a gente tem capacitar todas as SAS em relação às orientações técnicas do PET, capacitação geral para todos os serviços socioassistenciais que atendem crianças e adolescentes, e a capacitação do PET, em específico ao CEAS, que faz o serviço de abordagem. Então, são diversas capacitações para diversos públicos. A capacitação do PET também é ofertada por serviços de fortalecimento de vínculos, convivência e fortalecimento de vínculos, que estão sob o guarda-chuva da Coordenação de Proteção Social Básica. No que se refere a monitoramento do atendimento, a gente precisa criar um instrumental de monitoramento desses casos. A gente precisa... aqui a gente tem os pontos focais nas 32 SAS, né, que seria o nosso ponto focal, seria a nossa comunicação se dá com esses pontos focais. E também começar a trabalhar a questão do trabalho protegido, né? Principalmente em vagas para as crianças, em vagas de aprendizagem, que a gente precisa fomentar esses espaços de trabalho protegido. Já no eixo 4, a gente já fala sobre o eixo de defesa e responsabilização. A gente precisa fazer a reformulação do decreto, do Programa Cidade Protetora. A gente precisa reformular, já está essa reformulação já está com o SGM-CEP, a gente está aguardando aí uma devolutiva deles para a gente dar andamento a essa reformulação.
A instrução normativa precisa ser publicada, do que se refere ao programa Cidade Protetora. As equipes de segurança desses espaços, a gente precisa fazer uma aproximação e ela precisa ser contínua, precisa ser uma capacitação contínua para esses seguranças dessas empresas que participam, né, do programa Cidade Protetora, e também um curso de capacitação também para empresários e funcionários, tá bom? Outro ponto que a gente pensa em aumentar são os números de empresas participantes do programa Cidade Protetora. Hoje a gente tem, se eu não me engano, até quatro shoppings aí que estão participando do programa. A gente precisa aumentar a capilaridade desse programa no município. Ainda no eixo defesa, a gente precisa desenvolver o novo plano, né? O Plano Municipal de Dedicação do Trabalho Infantil. A gente precisa elaborar um novo diagnóstico para a elaboração desse novo plano, metodologia, apresentar um processo participativo para a elaboração desse plano, e esse plano precisa ser aprovado na CEMET, no âmbito da CEMET, como também no COMAS. Também tem uma publicação, o COMAS também precisa participar dessa pactuação do plano. O monitoramento, a gente precisa aprimorar os registros do trabalho infantil pela rede socioassistencial, a gente precisa criar uma estrutura de registro que seja de fácil identificação, de fácil registro, né? Então, a gente precisa estruturar que a gente chama de... A gente coloca como um campo específico quando se faz a abordagem em crianças em situação de trabalho infantil, que abrir novos campos de registro, inserir os tipos, as modalidades de trabalho infantil para a gente entender a incidência no município, e capacitar os CEAs, os serviços de abordagem, para que façam registros de forma com maior qualidade. Ao mesmo tempo que a gente precisa publicizar esses dados, né? E aí, com COVES, a gente pensar num painel de monitoramento das situações de trabalho infantil, e aí essa articulação da reformulação dos campos, junto com a possibilidade de a gente divulgar amplamente esses dados através dos painéis de COVES, que a gente chama, né, aqui na nossa secretaria. E aí, eis que esse painel seja disponibilizado no portal da secretaria na internet, né, no portal da SMARS. E a gente vem falando um pouquinho sobre o orçamento. Esse orçamento que está atualizado aqui é um orçamento que está em caixa. A gente tem orçamento para fazer dar andamento para essas metas que a gente tem para 2026. E a gente também hoje precisa continuar com esse cofinanciamento do governo federal para a manutenção desse dinheiro e que a gente consiga fazer executar as atividades propostas aí no plano, tá bom? Acho que é isso. Eu tentei ser o mais breve possível. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu estou à disposição. Sim, obrigado, senhora Daniela, pela explicação. Parabéns aí pela apresentação. Vamos abrir aqui para inscrições de dúvidas. Senhora Daniela, eu queria já aproveitar que eu estou com a fala, te perguntar algumas coisas. A nossa ação hoje, se caso aprovada a resolução, é anexar o plano, né? Conforme você relatou, porque a gente tem que fazer aí um movimento, né, de um termo de adesão, de compromisso, né, formalizando
que a cidade de São Paulo aceita aí a participar do programa. Nesse sentido, eu queria saber qual é o recurso, né, desse cofinanciamento, se você tem essa informação, o valor total, e o quanto ele representa em percentual a nível do orçamento aqui destinado para esse plano, ok? Pergunto isso porque nós já estamos aqui no Comas, pelo menos eu, trabalhando algum planejamento ou plano de ações, principalmente em financiamento, para essa política pública aqui, né? E pelo um pouco de conhecimento ali, que eu aprendi no Comas, nesses já 3 anos aqui, eu percebo que os recursos federais destinados à nossa cidade são ínfimos, né? Perante a grandiosidade da cidade, perante aí até o orçamento que é destinado para da nossa cidade. E é uma cidade que, no meu entendimento, paga muito imposto e tem pouco retorno, não só desse plano, mas de outros. Isso foi uma reflexão. Se você se atentar à minha pergunta, qual é o valor que a gente está debatendo aqui desse valor federal, né? E se você tem esse percentual dentro do orçamento. Muito obrigado e depois, Walter, Dimar, me ajudem aí nas inscrições, vai passando a palavra. Vou responder porque, assim, o valor que está disposto na resolução CNAS é um valor para metrópoles, são R$ 15.000 mensais, é isso que eu entendi, tá? É um valor bem pequeno. Esse valor que nós temos em caixa é o valor que a secretaria e que os outros coordenadores do CEMET acabaram tentando juntar para que a gente conseguisse fazer algumas ações que são mais custosas. Mas é um valor mensal muito baixo de cofinanciamento, de R$ 15.000. Ok, obrigado. Você tem um percentual de quanto significa esses R$ 15.000 dentro do plano Não estratégico? Não tenho. Aí eu vou pedir para as minhas colegas se elas tenham esse valor, mas eu não tenho. Eu sei que o cofinanciamento é de R$ 15.000, é um valor bem baixo de cofinanciamento. A gente também tem a gente precisa melhorar também a nossa marcação de situações de trabalho infantil na cidade, né? Então, acho que melhorando um pouco mais essa marcação, talvez a gente tenha, mas o que está colocado lá é que para uma megalópole a gente tenha um valor de R$ 15.000. Ok, obrigado. Dimar, Walter, temos inscritos para dúvidas? Temos o Max inscrito e depois a Solange. A minha dúvida é sobre questões técnicas referentes ao preenchimento da plataforma, então eu vou ficar por último, tá bom? Pode passar a palavra. Agora temos a Solange. Na verdade, presidente, é mais no sentido do que ela mesma pontuou agora, né? A gente tem aí um valor bem pequeno, né, para o tamanho do desafio que tem na cidade, que é essa questão das crianças, dos adolescentes aí. A gente vê que anteriormente a gente tinha um programa, né, que tinha dentro dos CCAs, que tinha um número de meninos e meninas que eram atendidos, e aí tinha, de fato, um trabalho efetivo, não era só campanha, porque eu entendo que para você tirar esse menino, essa menina da rua, você tem que dar alguma questão, alguma oportunidade. Não só fazendo propaganda, divulgando que não pode, que a gente vai conseguir minimizar esse problema. Eu me recordo que quando eu estava conselheira no CMDCA, veio um programa dessa questão dos shoppings, de tirar esses meninos dali, de pedir lá em voltas do shopping. E até a gente entendeu que a gente estava era violando mais um direito desse menino, né? Porque além dele estar em situação de não atendimento da sua garantia de direito, a gente ainda estava tirando o direito dele de transitar
num ambiente que é público, que normalmente esse shopping está dentro de metrô, de lugares assim que as pessoas passam, né? E também é importante, né, o monitoramento deste conselho até para fazer um documento mais contundente para poder encaminhar para quem de direito aí, para o governo estadual, municipal e federal, referente às necessidades que São Paulo tem. Mas para isso a gente precisa tanto de um censo bem efetivo, né? Tanto quanto esse monitoramento das ações que já foram propostas anteriormente. É isso, presidente. Obrigada aí pela fala. Sim, muito obrigado. Só lembrando que o Comas, em reunião, deliberou sobre um envio para um ofício, né, para a SMARTS, pedindo o status dos planos aqui da cidade, né, e com certeza esse plano PET também está solicitado, e aí a gente tem que fazer esse exercício enquanto Comas e se colocar à disposição de SMARTS também, para melhorar aí o recurso federal para essas ações que são de suma importância. Mas, posto isso, tem mais alguém inscrito? Walter ou Dimar? Sim, agora o Max. Daniela, se a gente tiver alguma dificuldade técnica aqui para acessar o sistema, que eu já vi que a gente está tendo, que eu tentei acessar aqui, eu fiz o login com a senha agora aqui do nosso presidente, né, o Marcelo, como pede lá o manual, só que ele fica voltando a tela, né? Então, muito provavelmente a gente vai precisar de ajuda com algumas questões técnicas. É com você mesmo que a gente fala? Eu vou pedir ajuda da Bia. Bia, me ajuda. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa, desculpa, não quis. Não sei se eu preciso esperar alguém me dar a palavra ou não, no caso da. Mas enfim, vou continuar falando aqui. Alguém me interrompa, por favor. Eu estou entrando em contato com o pessoal que cuida do sistema e que preenche ele para outras finalidades. Eu pedi agora no privado para o Max mandar uns prints do que está acontecendo. Ele já mandou, já estou encaminhando. Dani, não precisa se preocupar, Dani, não tem nada, nenhuma. Não está na área certa para responder isso. Isso é um problema de TI, mas a gente já está resolvendo, tá bom? Muito obrigada, Max, pela disposição. Muito obrigada, Dani, pela apresentação. Beleza, Beatriz, eu que agradeço. Obrigada, então, Bia. Max, por favor, interagir aí com a senhora Bia e também com a Dani, porque nós temos que fazer esse movimento hoje, conselheiros, caso aprovado aqui a resolução, no sistema, né? O prazo é hoje, se encerra hoje, então está todo mundo aqui conectado, né, o Max? Tem alguém inscrito aí para a minuta da resolução? Beatriz estava inscrita, não sei se ela quer falar, tirando ela, não. Quem é? Não estão sem inscritos, Marcelo. Não temos mais inscritos. Então, conselheiros, conselheiras aqui do Comas, muito obrigado pelo engajamento, né, da participação desta reunião importante aqui de hoje. Não havendo mais dúvidas da apresentação, eu imagino, Walter, que você vai projetar a minuta da resolução, que a gente vai, depois de sanar as dúvidas do texto, votar. Isso está na tela aí, que eu não posso acompanhar? Vou colocar aqui, Marcelo. Sim, então, vou passar a palavra para vocês fazerem conforme praxe, né? A gente espelha a minuta, faz a leitura da ementa, e aí, Max, me ajude aí qual resolução que a gente tem que ler, porque isso já foi aprovado no Comas lá em 2023. A gente só está agora fazendo o financiamento aí, o termo de adesão agora novamente, é isso? Então... Isso, o nosso colega já está projetando, Walter, aí a gente aprova a adesão,
coloca como anexo esse plano que foi apresentado hoje e ontem, na íntegra, né, não o slide, mas o plano na íntegra, e na resolução a gente menciona, nos considerandos, a resolução 1967, que aprovou o plano em 2023. Walter já está projetando, Marcelo. Maravilha. Então, passo a palavra para vocês fazerem a leitura, abrir para dúvidas da minuta e a gente já seguir aqui. É contigo aí, Walter. Então, a resolução Comas, número 2.539, de 9 de dezembro de 2025, dispõe sobre a adesão ao termo de aceite do cofinanciamento federal das ações estratégicas do PET, a EPET, e o plano de ação para sua execução. O Max, a gente lê todos os considerandos ou vai direto para o resolve? Os considerandos pode ler, Walter, melhor. Eu vou ler aqui, então. Considerando o decreto número 47.225 de 2006, de 25 de abril de 2006, que institui a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, CEMET, considerando a resolução Comas, número 1144 de 2016, de 28 de novembro de 2016, que dispõe sobre a aprovação das ações previstas no âmbito da política de assistência social, no Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Jovem Trabalhador, considerando a resolução Comas, número 1967 de 2023, de 28 de março de 2023, que dispõe sobre a aprovação do Plano de Ações Estratégicas 2023 para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, considerando a resolução CNAS/MDS número 204, de 15 de agosto de 2025, que dispõe sobre critérios de elegibilidade e partilha, visando a retomada do cofinanciamento federal para a realização das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nos estados, Distrito Federal e municípios, considerando a resolução CIT, número 25, de 31 de julho de 2025, que propõe critérios de elegibilidade e partilha, visando a retomada do cofinanciamento federal para a realização das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nos estados, Distrito Federal e municípios, considerando a apresentação do Plano de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET 2026, apresentado na reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento com a Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos de 8 de dezembro desse ano, né, de 2025. Resolve, artigo 1º, aprovar a adesão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social ao termo de aceite do cofinanciamento federal das ações estratégicas do PET, a EPET, e do Plano de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET 2026, conforme anexo. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogando disposições em contrário. Assinatura Marcelo Panico, presidente do Comas SP, e vai seguir com o anexo do Programa de Trabalho de Erradicação do Trabalho Infantil na íntegra. Lido a resolução. Eu só queria propor que a gente trocasse para que esta resolução passe a vigorar a partir do dia da sua aprovação. Aprovação? Sim, porque isso, ao o invés prazo de é hoje, publicação. O prazo é Exato. hoje, alterar publicação por aprovação. Por favor. Todos entenderam, conselheiros? Feita a troca aqui. A gente só consegue publicar amanhã e aí o prazo já se encerrou. Então, trocado aí, Walter? Trocado. Então, vamos abrir a palavra. Conselheiros, alguma dúvida sobre o que foi lido aqui, a minuta de resolução? No texto, não há dúvidas? Estou entendendo que não. Estou entendendo que não há inscritos. Então, conselheiras, para o regime de votação, pela aprovação da resolução conforme lida, permaneçam como estão. Muito obrigado. Alguém quer votar contrário? Alguém quer se abster? Estou entendendo que não há manifestações, Walter, então a resolução está aprovada. É isto. Voltando para a ordem do dia, não temos mais itens de pauta, é isso? Confere? É isso, Marcelo. Foi o único item. Tá bom. Então, posso ir para o encerramento?
Acredito que sim. Então, são 15 horas em ponto, senhoras e senhores conselheiros, mais uma vez, meus agradecimentos pelo comprometimento, pelo engajamento nesta reunião extraordinária do Comas, do dia 9/12. Declaro encerrados os trabalhos e uma boa tarde e até a próxima oportunidade. Até logo. Até mais, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada.